Ei, senhor, idoso tem prioridade. Vai sentar ali, vou chamar o senhor quando chegar a vez. O senhor não está entendendo. Aqui é protocolo. Idoso senta e aguarda a chamada. Essa já vos desligou. Você tá querendo me desafiar na frente de todo mundo? Eu não estou desafiando ninguém. Estou exercendo o meu direito. O quê? Você vai fazer o quê? Pode filmar à vontade. Eu estou fazendo o meu trabalho. Damião não sabia ainda, mas aquele momento acabava de ser registrado por 3 câmeras diferentes. E em poucas horas, o vídeo estaria em todo o Brasil. Quando Damião apertou o braço daquele idoso, ele não sabia 3 coisas: que estava sendo filmado, que sua vítima era o presidente do banco e que em 48 horas ele perderia tudo. Mas vamos voltar 30 minutos. Imperatriz, Maranhão, 9h15 da manhã. Um idoso de 74 anos entra numa agência bancária na Avenida Getúlio Vargas. Em exatamente 42 minutos, 3 coisas vão acontecer. Um segurança será afastado por agressão. Um gerente vai confessar que sabia de tudo desde o início. E o segundo maior banco do Brasil vai entrar na maior crise de imagem da história. Tudo porque um homem apertou o braço errado. Porque aquele idoso de roupa simples, pasta velha e jeito humilde era o presidente do banco. E ele tinha vindo ver com os próprios olhos como os clientes eram tratados quando ninguém estava olhando. Essa é a história real de quando o sistema foi forçado a olhar no espelho. E antes de começar, se inscreve no canal e deixa o like, porque essa história vai te prender do início ao fim. Eu garanto. AT-ONU 1. A humilhação. O ar-condicionado da agência bancária tinha aquele cheiro de velho misturado com desinfetante barato. Era terça-feira, 9h15 da manhã, em Imperatriz, Maranhão, e a Avenida Getúlio Vargas já fervia lá fora. Dentro, o calor era diferente, o tipo que vem de gente amontoada, impaciente, suando pela camisa social, enquanto olha para um painel eletrônico que há 20 minutos mostrava a mesma senha. A fila não andava, nunca andava. Dona Irene segurava um papel amarelado como quem segura certidão de nascimento. Tinha 68 anos, mãos tremendo de Parkinson inicial. E aquele documento era a última chance dela de provar que o marido tinha trabalhado 30 anos antes de morrer. Sem ele, sem pensão. Ela já tinha ido 3 vezes naquele banco. 3 vezes mandaram ela voltar. Sistema fora do ar, senhora. Volta amanhã. Ao lado dela, um rapaz de boné Nike falsificado mexia no celular. A tela do app mostrava: erro 404. Tente novamente. Ele já tinha tentado 17 vezes. Parou de contar. Mais adiante, seu Cláudio discutia com um atendente. Camisa social encharcada, mancha de suor formando mapa no peito. O benefício não caiu. De novo. O senhor precisa ligar para a central. O atendente repetia pela 4ª vez, com aquele sorriso cansado de quem já disse a mesma frase 800 vezes na carreira. Eu liguei. Fiquei 40 minutos esperando e caiu a ligação. Então, o senhor liga de novo. E no meio disso tudo, parado na porta como um pastor alemão cuidando de ovelhas, estava Damião, 32 anos, 1,83 m, 100 quilos de músculo e frustração. Uniforme de segurança azul marinho da Secur Max, terceirizados Litda, crachá torto no peito, rádio crepitando no ombro esquerdo. Ele tinha 2 filhos pequenos em casa, aluguel atrasado 2 meses e um chefe que repetia todo dia: você tá aqui para manter ordem. Se perder o controle, perde o emprego. Damião tinha aprendido uma coisa nos 7 anos de profissão. A autoridade é 50% postura, 50% volume de voz. Quanto mais alto você fala, mais as pessoas obedecem. Não era maldade, era sobrevivência. Era o que ensinaram para ele. Ele varria o salão com aquele olhar de quem procura problema antes do problema aparecer. Apontava. Mandava sentar, mandava levantar. Você, sai da frente da máquina. Senhora, senta ali. Moço, guarda esse celular. Aqui não é lan house. Ninguém respondia, nunca respondiam. E Damião se sentia, pela primeira vez na vida, importante. Foi quando a porta de vidro se abriu e o idoso entrou. Ele tinha 74 anos, mas não tinha cara de quem pedia desconto de idoso.
cabelo branco penteado para o lado, não gel, só água. Camisa de botão azul clara, lavada tantas vezes que o tecido tinha aquela maciez de roupa vivida. Calça social cinza sem vinco marcado, sapato de couro surrado mas engraxado, e uma pasta marrom debaixo do braço, couro rachado, costura à mão reforçando as alças. Ele não entrou apressado, não entrou reclamando. Entrou devagar, como quem está filmando tudo com os olhos. Observou a disposição dos guichês, o número de câmeras, 5, mas 2 com lente embaçada. O tom de voz dos atendentes, a linguagem corporal do gerente que acabava de sumir porta adentro quando viu a fila aumentando. E principalmente observou Damião, o jeito que ele cruzava os braços, o jeito que ele se aproximava das pessoas, o espaço que ele invadia. O idoso foi direto para o fim da fila. Tinha uma carteirinha de prioridade no bolso. Ele sabia, mas não ia usar. Não hoje. Hoje ele queria ver como tratavam quem não tinha cartão premium, sobrenome conhecido ou paletó de grife. Queria ver se o banco que ele comandava de um escritório no 10º andar em São Paulo ainda lembrava que servia gente, não números. Damião percebeu o idoso e fez o julgamento automático. Velho. Roupa simples, pasta velha. Categoria mental. Vai dar trabalho. Ele se aproximou com aquele andar largo, peito estufado, ombros para trás, postura de autoridade. Manual da empresa, página 12. Ei, senhor, Damião falou alto. Alto o suficiente para metade da fila virar a cabeça. Idoso tem prioridade. Vai sentar ali? Vou chamar o senhor quando chegar a vez. Ele apontou para uma fileira de cadeiras de plástico verde encostadas na parede. 3 idosos já estavam lá, olhando para o nada, esperando uma senha que o painel eletrônico teimava em não chamar. O idoso olhou para as cadeiras, depois olhou de volta para Damião e respondeu com uma calma que parecia desproporcional. Obrigado, mas prefiro esperar aqui. Damião franziu a testa. Ele não estava acostumado com não educado. Quando alguém dizia não para ele, normalmente vinha com briga, com grito, com descontrole, e isso dava a desculpa perfeita para ele conter a pessoa. Mas aquele velho não gritou, não se exaltou. Só disse que preferia ficar onde estava. E isso incomodou Damião mais do que qualquer discussão. O senhor não está entendendo, Damião insistiu, agora um passo mais perto. Aqui é protocolo. Idoso senta e aguarda a chamada. O idoso não se moveu. Ele olhou para Damião com aquele tipo de olhar que não julga, mas lê cada gesto, cada palavra não dita, cada pequena humilhação disfarçada de procedimento. E então falou, ainda calmo, mas com firmeza, que cortou o barulho do salão. Eu não vim atrapalhar ninguém, vim ser atendido. Vou esperar na fila como qualquer outra pessoa. A frase não foi grito, mas foi ouvida. Dona Irene olhou para o idoso com medo e admiração misturados. O rapaz do boné levantou o celular discretamente, ainda não filmando, mas dedo pronto. Seu Cláudio parou de discutir e virou para ver o que ia acontecer. Porque todo mundo ali já tinha aprendido uma coisa. Quando alguém enfrenta o segurança, ou melhora rápido, ou piora muito. Damião sentiu os olhares. E sentir os olhares era a pior coisa que podia acontecer para alguém que vivia de autoridade emprestada. Ele deu mais um passo, invadindo o espaço pessoal do idoso. Falou baixo, mas com aquele tom de ameaça velada. O senhor está querendo me desafiar na frente de todo mundo? O idoso não recuou, não avançou. Só manteve o olhar fixo. Eu não estou desafiando ninguém. Estou exercendo o meu direito. E foi aí que Damião cometeu o erro que mudaria o rumo do dia dele, da agência, e de muita gente que achava que podia fazer o que quisesse sem ser visto. Ele pegou o idoso pelo braço. Não foi toque leve, foi aperto, do tipo que deixa marca, do tipo que dói. Damião segurou o braço do idoso com força e tentou puxá-lo para fora da fila, como se tivesse removendo o objeto, não pessoa. O salão inteiro congelou. Não silêncio de respeito, silêncio de choque. O tipo de silêncio de quem vê algo errado acontecendo, mas não sabe se tem coragem de reagir. O idoso sentiu a dor subir pelo braço. Olhou para a mão de Damião apertando sua pele. Depois olhou para o rosto de Damião. E então olhou para o salão inteiro, como se estivesse gravando aquele momento em cada célula do corpo. Disse com calma que fez o ar ficar pesado. Solta meu braço. Agora.
Damião deu um riso curto, nervoso, tentando mostrar controle que já tinha perdido. Ou o quê? O senhor vai fazer o quê? Vou registrar isso e você vai responder. Damião apertou mais, como se quisesse provar que a ameaça não funcionava com ele. E foi nesse segundo que 3 celulares se levantaram. Dona Irene, o rapaz do boné, uma mulher jovem perto da porta. Todos filmando, todos em silêncio, todos registrando. Damião viu as câmeras e soltou, mas não recuou. Ficou ali, peito estufado, tentando salvar a pose. Pode filmar à vontade. Eu tô fazendo o meu trabalho. O idoso massageou o próprio braço devagar, sem drama, mas de forma que todo mundo visse a marca vermelha surgindo na pele clara. E então fez algo inesperado. Abriu a pasta de couro, tirou um papel e guardou de volta sem mostrar o conteúdo. O gesto simples criou dúvida na cabeça de todos. Quem é esse velho? CTA 1, aproximadamente 10 minutos. E olha, se você tá gostando dessa história, deixa o like agora, porque o que vem a seguir vai te deixar de boca aberta. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente traz histórias reais como essa toda semana. Agora volta pro vídeo, porque o gerente acabou de aparecer. O gerente da agência ouvia tudo da sala dele. Cristiano Menezes, 41 anos, 15 anos de banco, 3 úlceras, pressão alta controlada com remédio e uma meta trimestral que parecia ter sido calculada por alguém que odiava ele pessoalmente. Ele sabia que algo tinha dado errado lá fora. Podia sentir pelo tom das vozes. Mas tinha aprendido uma coisa nesses 15 anos. Quando você sai da sala para resolver problema de cliente, você se torna responsável. E responsável é quem leva bronca quando o indicador cai. Mas as vozes continuaram subindo. E alguém gritou. Ele tá filmando? Cristiano fechou os olhos, respirou fundo e saiu. Quando viu o idoso, o segurança, e os 3 celulares filmando, entendeu. Essa cena ia virar problema. O que está acontecendo aqui? Tentou o tom firme, mas saiu com medo de perder controle. Damião foi rápido. Doutor, esse senhor estava causando confusão. Eu pedi para ele sentar na área de prioridade e ele se recusou. Aí eu tentei conduzir ele e... Ele me apertou o braço com força. O idoso interrompeu, sem levantar a voz, na frente de todo mundo, e isso foi registrado. Cristiano olhou para os celulares, depois para o idoso, depois para Damião, e sentiu o estômago afundar. Sabia que esse tipo de situação, se não fosse controlada rápido, virava denúncia, rede social, dor de cabeça institucional, e ele já tinha dor de cabeça suficiente. Vamos resolver com calma, Cristiano disse, tentando o sorriso diplomático que aprendeu no curso de gestão de conflitos. Senhor, pode vir comigo para a sala? A gente conversa, resolve tudo e... Não, o idoso respondeu. Aqui. Cristiano piscou. Como assim aqui? Quero resolver aqui, na frente de quem viu. Porque o que aconteceu não foi mal entendido. Foi abuso. E abuso não se resolve em sala fechada. A frase caiu como tapa na cara. Dona Irene começou a chorar baixinho, não de tristeza, de alívio, como se finalmente alguém tivesse dito em voz alta o que ela sentia todo dia, mas nunca teve coragem de falar. O rapaz do boné continuou filmando, câmera mais alta agora, sem medo. Seu Cláudio falou pela primeira vez com coragem. Ele tá certo. A gente é tratado assim todo santo dia. Outra voz se juntou. Eu perdi 3 dias de trabalho esperando aqui. Sempre me mandam embora como se eu fosse lixo. E então, como represa que se rompe, outras vozes começaram a falar. Não gritando, não xingando, só contando. Contando o que viram, o que sentiram, o que aguentaram calados porque achavam que reclamar não ia adiantar nada. Cristiano ficou pálido. Sabia que quando o cliente começa a relatar em grupo, na frente de outros clientes, com celular filmando, a narrativa deixa de ser caso isolado e vira padrão. Damião tentou recuperar. Isso é mentira. Eu nunca... Você me apertou o braço, o idoso cortou. Todo mundo viu. Não precisa de interpretação, precisa de consequência. Cristiano, suando agora visivelmente apesar do ar-condicionado, tentou última cartada. Senhor, eu entendo que o senhor tá chateado, mas a gente tem procedimentos para... Eu sei exatamente quais são os procedimentos. O idoso falou com peso estranho.
E também sei que vocês usam procedimento como desculpa para não agir. Cristiano travou, porque aquela frase não era raiva de cliente comum, era conhecimento. Conhecimento de quem entendia o sistema por dentro. Senhor, o senhor trabalha com isso? O idoso não respondeu direto. Olhou para a fila inteira, para os celulares ainda filmando, para Damião, que agora estava quieto demais. E então, voltou o olhar para Cristiano. Eu vim aqui para ver com meus próprios olhos como vocês tratam as pessoas quando acham que ninguém está olhando. E eu vi. A frase ficou no ar. Acusação sem volta. Cristiano, sem saber o que fazer, tentou ganhar tempo. O senhor pode me dar seu nome? O idoso fez pausa, longa, do tipo que deixa todo mundo prendendo a respiração. E então disse: meu nome você vai descobrir daqui a pouco. Por enquanto, quero 3 coisas. Levantou um dedo. Primeira, você preserva as câmeras de segurança dessa agência, do horário de agora, sem manutenção, sem backup que deu problema. Levantou o segundo dedo. Segunda, quero a lista de reclamações que foram encerradas nos últimos 90 dias sem solução real. Levantou o terceiro dedo. Terceira, você liga agora para a corregedoria e para a auditoria interna e diz que tem situação aqui que precisa de apuração imediata. Cristiano arregalou os olhos. Senhor, isso é muito específico. O senhor é advogado? É do Procon? O idoso respondeu com calma. Eu sou alguém que sabe exatamente como o sistema funciona. E sei exatamente o que acontece quando alguém tenta esconder o que não pode ser escondido. Foi nesse momento que o celular de Cristiano vibrou. Mensagem da regional. Ele olhou para a tela e gelou. A mensagem dizia: confirma a presença do presidente na sua agência? Cristiano levantou os olhos devagar, olhou para o idoso e a cor sumiu da cara dele. O senhor é... O idoso assentiu, sem sorriso, sem prazer. Eu sou o presidente do banco. ATO 2, a revelação. O salão explodiu em silêncio. O tipo de silêncio que faz mais barulho que grito. Damião deu passo para trás, como se tivesse levado soco invisível. A pasta de couro, o jeito calmo, as perguntas específicas, tudo fazia sentido agora, e ele tinha apertado o braço dele, com força, deixando marca. Dona Irene levou a mão à boca. O rapaz do boné continuou filmando, mas agora com olhos arregalados. E Cristiano, pela primeira vez em 15 anos de carreira, entendeu o que significa estar do lado errado da verdade. Tentou falar. A língua esqueceu como formar palavras. Abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Finalmente gaguejou. Senhor presidente, eu não sabia que o senhor estava... Exatamente, o idoso cortou. Você não sabia. E por isso agiu do jeito que age todo dia, sem disfarce, sem teatro. Esse era o objetivo. Cristiano sentiu as pernas bambas, e algo estranho aconteceu dentro dele. Não foi só medo de perder o emprego. Foi outra coisa. Alívio. Alívio de que finalmente alguém tinha visto. Alguém com poder de mudar tinha visto o que ele via todo dia, mas não tinha coragem de reportar, porque indicador é indicador e reclamação baixa a nota. E então Cristiano fez algo que nem ele esperava fazer. Ele falou a verdade. Senhor presidente, eu sabia. O idoso franziu a testa. Como assim? Cristiano engoliu seco. Eu reconheci o senhor quando entrou. Vi sua foto na intranet mês passado. E eu deixei acontecer. Silêncio pesado. Por quê? O presidente perguntou. Porque eu precisava que alguém visse. Alguém que pudesse fazer alguma coisa. Eu tento há 2 anos mudar o jeito que funciona aqui. Mando relatório, mando e-mail, falo em reunião e sempre recebo a mesma resposta. Melhora o indicador. Como se indicador resolvesse gente sendo tratada que nem cachorro. A voz de Cristiano tremia, não de medo, de raiva contida há tempo demais. Eu tenho ordem para fechar reclamação sem resolver. Tenho ordem para agilizar fila, mesmo que o sistema não funcione. Tenho ordem para bater meta, mesmo que isso signifique empurrar produto que a pessoa não precisa. E quando eu reclamo, me dizem, ou bate meta, ou a gente acha quem bate. O presidente olhou para Cristiano com a expressão que ninguém conseguia ler. Você está me dizendo que deixou eu ser agredido como teste? Não, senhor. Cristiano balançou a cabeça. Eu deixei porque sabia que se eu interferisse rápido, ia virar só mais um caso abafado. Mais um resolvido internamente.
Mas se chegasse até onde chegou, com testemunha, com filmagem, com o senhor vendo na pele, aí não teria como esconder. O presidente ficou em silêncio por tempo que pareceu eterno. E então fez algo que ninguém esperava. Ele estendeu a mão para Cristiano. Obrigado pela sua honestidade. E desculpa por você ter precisado escolher entre sua consciência e seu emprego por tanto tempo. Cristiano apertou a mão do presidente com força. E pela primeira vez em 2 anos, sentiu que talvez não estava louco, que talvez o sistema que estava errado, não ele. CTA 2. Aproxime-se 20 minutos. Gente, se você não está inscrito ainda, eu não sei o que você está esperando. Clica no botão vermelho aqui embaixo. Agora, porque essa história está só começando. E comenta aí. Você acha que o gerente fez certo em deixar acontecer para expor o problema? Quero ver sua opinião. Agora olha só o que o presidente vai fazer com o Damião. O presidente virou para Damião. Damião estava parado, rígido, como estátua de sal. Ele sabia que sua vida tinha acabado de mudar, e não para melhor. Damião, o presidente disse o nome dele pela primeira vez. Você tem família? Damião piscou, surpreso com a pergunta. Tenho 2 filhos. Que idade? 5 e 7. O presidente assentiu. Você quer que eles cresçam achando que a autoridade é apertar o braço de quem não obedece? Damião abaixou a cabeça. Não, senhor. Então por que você faz isso? Silêncio. Por quê? Damião respirou fundo. Porque foi o que me ensinaram. Porque meu supervisor diz que se eu não manter controle, vou perder o emprego. Porque eu tenho aluguel atrasado. E se eu perder esse trampo, não sei como vou botar comida na mesa. E você acha que isso justifica? Não, Damião disse, e pela primeira vez, parecia ser verdade. Não justifica. Eu sabia que estava errado, mas eu tinha medo. O presidente olhou para o braço dele, a marca vermelha ainda visível. Medo não é desculpa, mas é razão. E razão a gente pode trabalhar. Ele virou para Cristiano. Você vai ligar para o RH da Secur Max agora. Vai dizer que o contrato deles depende de 2 coisas. 1, retreinamento completo de todos os seguranças sobre limites de atuação. 2, Damião vai ser afastado, vai passar por treinamento supervisionado e só volta se um psicólogo atestar que ele entendeu onde errou. Cristiano assentiu. O presidente olhou para Damião. Você não vai ser demitido, ainda, mas você vai aprender a diferença entre autoridade e autoritarismo. E se você voltar aqui e eu descobrir que você apertou o braço de mais alguém, aí sim você perde tudo, entendeu? Damião assentiu, engolindo o choro. Entendi, senhor. E eu sinto muito. Não pede desculpa para mim. Pede para cada pessoa aqui que você já tratou mal e que não tinha presidente para defender. Damião olhou para o salão, para Dona Irene, para o rapaz do boné, para o seu Cláudio, e começou. Eu sinto muito. De verdade, eu errei. Não foi teatral, foi quebrado. E por isso foi real. O presidente virou para Cristiano. Agora você faz exatamente o que eu pedi. Preserva câmeras, me traz lista de reclamações e liga para a corregedoria. Cristiano correu para a sala dele, mãos tremendo. Mas dessa vez não de medo, de urgência de finalmente poder fazer a coisa certa, sem sofrer represália. Enquanto isso, Dona Irene se aproximou do presidente. Obrigada, ela disse baixinho. A gente precisava disso. O presidente olhou para ela, viu o papel amassado na mão dela, viu o tremor. Qual seu nome? Irene. Irene Costa. Dona Irene, a senhora vai ser atendida hoje. E o papel que a senhora está segurando vai ser resolvido hoje. Eu vou ficar aqui até ter certeza disso. Dona Irene desabou em choro, mas choro de alívio. Aquele choro que vem quando você segura peso sozinha, por tempo demais, e finalmente alguém ajuda a carregar. O rapaz do boné se aproximou. Senhor, eu filmei tudo. O senhor quer que eu apague? O presidente balançou a cabeça. Não. Posta, põe, #X, banco que respeita. Quero que todo mundo veja. O rapaz sorriu pela primeira vez desde que entrou ali. Pode deixar. E foi assim que o vídeo começou a rodar. Primeiro no Instagram do rapaz, depois no Twitter, depois nos grupos de WhatsApp de Imperatriz. E em 3 horas estava em todo o Maranhão. Presidente de banco descobre na pele como clientes são tratados. 50 mil visualizações, 100 mil, 500 mil, 1 milhão.
E cada visualização era uma pressão a mais para que a mudança não fosse só teatro. Cristiano voltou 30 minutos depois. Trazia pasta fina cheia de papéis impressos. Entregou para o presidente. O presidente abriu e começou a ler em silêncio. E quanto mais lia, mais o maxilar dele ficava apertado. Reclamação 2, 847. Encerrada. Cliente desistiu. Reclamação 2, 851. Encerrada. Sem retorno do solicitante. Reclamação 2, 856. Encerrada. Resolvido por telefone. Reclamação 2, 863. Encerrada. Cliente não compareceu. Linha após linha. Mesmo padrão. Dezenas de reclamações sobre atendimento, sobre demora, sobre falta de respeito. Todas encerradas sem solução real. Só encerradas para fechar indicador. O presidente fechou a pasta. Quantas reclamações legítimas aqui? Cristiano hesitou. Eu diria 80%. E quantas foram resolvidas de verdade? Menos de 10%. O presidente olhou para o teto, respirou fundo, como se estivesse tentando não explodir. Isso termina hoje. Áteo 3, a investigação. A corregedora chegou 40 minutos depois. Doutora Renata Figueiredo, 53 anos, terno preto, pasta de couro institucional, cabelo preso num coque que parecia nunca desmanchar. Ela tinha fama de ser implacável, mas justa, e quando ela chegava, gente tremia. Ela entrou, cumprimentou o presidente com aceno respeitoso, mas sem reverência exagerada, e foi direto ao ponto. Senhor presidente, preciso do relato completo. O presidente contou, sem aumentar, sem diminuir. Contou o aperto, o comportamento de Damião, a reação do gerente, o padrão que tinha visto na lista. A corregedora ouviu tudo em silêncio, anotando em bloco físico, à mão. Quando ele terminou, ela virou para Cristiano. Quero acesso imediato às câmeras. Quero lista completa de funcionários terceirizados. E quero os nomes de quem autoriza encerramentos de reclamação. Cristiano engoliu seco. Sim, doutora. Vou buscar tudo. Enquanto ele saía, a corregedora se aproximou do presidente e falou baixo, só para ele ouvir. O senhor sabe que isso vai abrir caixa que muita gente preferia manter fechada. O presidente respondeu, eu sei, e por isso vim. A corregedora assentiu com respeito silencioso. Sabia que não era só sobre Damião, era sobre método, era sobre cultura que permitia que Damião existisse, que gerente fingisse não ver, e que reclamações fossem encerradas sem solução. E foi nesse momento que o telefone de Cristiano tocou. Ele atendeu, ouviu algo que fez o rosto dele ficar cinza. Desligou devagar, voltou para onde o presidente e a corregedora estavam. Senhor presidente, a regional está pedindo para centralizar a apuração. Dizem que é procedimento padrão para casos de alta visibilidade. O presidente não piscou. Centralizar significa o quê, exatamente? Cristiano olhou para a corregedora como se pedisse ajuda para traduzir o que sabia, mas não queria dizer. A corregedora respondeu por ele. Significa tirar daqui, levar para longe e deixar o tempo apagar a urgência. O presidente cerrou os punhos. Não vai ter centralização. A apuração começa aqui, continua aqui, termina aqui, com testemunhas, com câmeras e com consequências. Cristiano tentou argumentar. Mas, senhor, a regional tem autoridade para... Eu tenho mais. O presidente cortou. E eu tô dizendo, não sai daqui. A corregedora pegou o celular institucional e digitou mensagem para o gabinete da presidência, reforçando a ordem. Em menos de 5 minutos, a resposta veio. Centralização suspensa, apuração local mantida. E foi aí que começou a resistência. CTA3, aprox. 35 minutos. Pessoal, tá vendo como essa história é absurda? E olha, ainda não acabou? Se você tá gostando, deixa o like para fortalecer o canal. E se inscreve, porque histórias assim você só encontra aqui. Comenta aí, o que você faria se fosse o presidente nessa situação? Agora segura, porque a coisa vai ficar pesada. Porque quando o sistema percebe que não pode mais esconder, ele tenta outra coisa, controlar a narrativa. E para controlar a narrativa, precisa de duas coisas: apagar rastros e silenciar testemunhas. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, numa sala sem placa, sem identificação, sem registro oficial, 3 pessoas se reuniram. Um homem de terno caro, Dr. Augusto Braga, diretor regional,
58 anos, 3 décadas de banco, especialista em resolver problemas antes que virem problema. Uma mulher de blazer escuro, doutora Valéria Campos, advogada corporativa, mestre em transformar ilegalidade em interpretação jurídica. E um homem mais jovem, Felipe Moura, analista de compliance, 34 anos, responsável por revisar contratos. Augusto falou primeiro. O vídeo já tem 2 milhões de visualizações. A imprensa ligou e o presidente não vai deixar isso morrer. Valéria cruzou os braços. A gente bloqueia, alega que filmagem sem autorização viola a privacidade do segurança. Entra com liminar. Felipe, que até então estava calado, balançou a cabeça. Não vai colar. Filmagem foi feita em ambiente público e tem 3 ângulos diferentes. Além disso, o próprio presidente autorizou a divulgação. Augusto bateu na mesa. Então a gente faz como sempre fez. Apaga a fonte. Valéria olhou para ele, alarmada. Você tá falando sério? Eu tô falando de sobrevivência. Se a corregedoria começar a puxar fio, vai desmanchar a estrutura inteira. Contratos superfaturados, reclamações forjadas, indicadores ajustados, tudo vem à tona. Felipe se levantou. Eu não entrei nisso para virar criminoso. Se vocês querem continuar, continuem sozinhos. Eu vou procurar advogado e vou falar com a corregedoria antes que vocês inventem que eu também sou culpado. E saiu batendo a porta. Valéria olhou para Augusto. Ele vai entregar a gente. Augusto sorriu, frio. Só se ele chegar lá primeiro. Felipe Moura saiu daquela sala com o coração batendo no ouvido. Entrou no carro, trancou as portas. Ficou parado 1 minuto inteiro só respirando. Ele tinha 2 opções, correr ou entregar. Correr significava pegar a namorada, sumir, passar resto da vida olhando por cima do ombro. Entregar significava ir até a corregedoria, contar tudo o que sabia e torcer para que proteção chegasse antes da ameaça. Felipe pegou o celular e procurou no Google. Jornalista investigativo Maranhão. Primeiro nome que apareceu, Laura Mendes. Tribuna do Maranhão, Prêmio ESSO, 2023. Ele ligou, tocou 3 vezes. Alô? Laura? Meu nome é Felipe Moura. Eu trabalho no banco que está nos Trending Topics hoje. E eu tenho informações que você vai querer ouvir. Do outro lado, Laura, 46 anos, 2 décadas de jornalismo, cicatriz de ter sido ameaçada 5 vezes e não ter parado nenhuma. Percebeu pelo tom de voz que não era trote. Onde? Lugar público, shopping da Beira Rio, praça de alimentação, meia hora. Laura não perguntou por quê. Estarei lá. Felipe dirigiu rápido, mas sem ultrapassar limite. Sabia que multa chama viatura e viatura chama atenção. Chegou no shopping, estacionou perto da saída de emergência, foi direto para a praça de alimentação. Sentou numa mesa no centro, de costas para a parede, de frente para as escadas rolantes. Posição tática. Jeito de quem aprendeu a se proteger. Laura chegou 20 minutos depois. Viu Felipe de longe, notou a postura tensa, entendeu. Ele estava com medo de verdade. Sentou na frente dele sem abraço, sem sorriso. O que você tem? Felipe colocou o pendrive em cima da mesa. Aqui tem planilhas de contratos superfaturados, listas de reclamações encerradas sem solução e prints de conversas internas coordenando o esquema. Laura pegou o pendrive como se fosse diamante. Isso envolve quem? Felipe respirou fundo. Diretor regional, gerentes de compliance e pelo menos 2 assessores da vice-presidência de operações. Laura parou de respirar por 1 segundo. Você tem certeza? Absoluta. Eu vi. Eu participei de reunião onde planejaram como ajustar números sem mudar atendimento real. Laura guardou o pendrive. Você está disposto a gravar depoimento? Felipe hesitou. Porque vídeo não tem volta. Vídeo é prova definitiva, mas também é alvo pintado nas costas. Eu tô, mas preciso de proteção. Laura pegou o celular e fez ligação rápida. Preciso de apoio. Testemunha de esquema bancário. Ameaça real. Posso levar? Ouviu resposta e assentiu. Ok, estamos indo. Ela desligou e olhou para Felipe. Vamos para a corregedoria. Eu vou com você e vou filmar tudo. Se alguém encostar um dedo em você, o país inteiro vai saber. Felipe sentiu alívio misturado com terror, porque agora não tinha mais volta. Eles saíram do shopping juntos. Laura filmou a saída,
Filmou o carro de Felipe, filmou até a placa e postou em tempo real no perfil institucional dela. Acompanhando fonte em deslocamento seguro. Matéria pesada, vem aí. Banco que respeita. 10 mil visualizações em 3 minutos. 30 mil em 5. E agora, todo mundo estava vendo. Isso mudou tudo. Porque quando testemunha vira notícia pública, atacar ela vira suicídio. CTA 4, após 50 minutos. Cara, se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, deixa agora. Essa história merece. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque conteúdo desse nível você não acha em qualquer lugar. Comenta aí. Você conhece alguma história parecida? Quero saber. Agora vem o final dessa história. Quando chegaram na corregedoria, o presidente ainda estava lá, esperando. Ele tinha sido avisado por Laura, que ligou na frente de Felipe para avisar que tinha material explosivo chegando. O presidente recebeu Felipe pessoalmente na porta. Obrigado por vir. Felipe quase desabou ali mesmo, porque às vezes a coisa mais difícil de aguentar não é a ameaça, é o alívio. Eles entraram. Laura filmou tudo com autorização expressa da corregedoria, que sabia que transparência, agora, era a única blindagem possível. Felipe contou tudo, desde o início, como foi contratado para otimizar processos, como percebeu que otimizar significava esconder, como foi sendo incluído em reuniões cada vez mais ilegais, e como, no final, percebeu que tinha virado peça descartável. O presidente ouviu tudo em silêncio. Quando Felipe terminou, fez uma única pergunta. Quem coordena isso? Felipe respirou fundo. Dr. Augusto Braga, diretor regional. A corregedora anotou o nome. O presidente fechou os olhos por um segundo, processando. Quando abriu, disse: ninguém está acima da instituição. Ninguém. Pegou o telefone e fez ligação que mudaria tudo. Ligou para o Augusto Braga e disse, com calma mortal: preciso de você aqui, agora. Do outro lado, Augusto tentou ganhar tempo. Tô em reunião externa. Posso ir amanhã? Não, agora. Ou eu mando buscar. Augusto entendeu e desligou sem responder. 15 minutos depois, um assessor dele ligou avisando que ele tinha viajado de emergência por motivo de saúde na família. O presidente ouviu a desculpa e respondeu: então, quando ele voltar, vai encontrar o RH esperando, com demissão por justa causa e processo criminal anexado. O assessor gaguejou algo e desligou, e foi assim que a estrutura começou a ruir. Epílogo: a mudança. Naquela noite, Damião foi formalmente afastado, não por ajuste de quadro, por agressão comprovada, filmada, testemunhada, mas com possibilidade de retorno após treinamento, porque o presidente acreditava em segunda chance, não em vingança. O contrato da Securmax foi suspenso até que todos os seguranças passassem por retreinamento sobre limites de atuação. 3 gerentes regionais pediram demissão voluntária antes de serem investigados. Augusto Braga foi demitido por justa causa e indiciado por fraude, falsidade ideológica e formação de quadrilha. E a corregedoria abriu investigação completa que levaria 6 meses, resultaria em 17 demissões e mudaria protocolos de atendimento em 430 agências do banco. Mas o mais importante aconteceu na fila. No dia seguinte, quando a agência reabriu, tinha algo diferente. Um banner grande, bem na entrada, com foto do presidente e uma frase: atendimento é direito, não favor. Reclame sempre que precisar. Nós vamos ouvir. Embaixo, um QR Code que levava direto para a corregedoria, sem passar por gerente, sem passar por regional, sem intermediário. Dona Irene foi uma das primeiras a testar. Ela escaneou o código, registrou a reclamação dela que tinha sido encerrada 3 vezes e em menos de 24 horas recebeu retorno, com solução, com pedido de desculpas. E com protocolo que ela podia acompanhar. Ela chorou de novo, mas dessa vez de alívio. 6 meses depois, a agência de Imperatriz não tinha mais fila do lado de fora antes das 9 da manhã. Não porque as pessoas tinham desistido, mas porque agora elas eram atendidas. Dona Irene voltou, mas dessa vez não segurava papel amassado com desespero. Entrou, foi direto ao guichê e quando a atendente perguntou: como posso ajudar?
Ela ouviu algo que nunca tinha ouvido antes: genuíno interesse na resposta. O rapaz do boné virou referência local. As pessoas perguntavam: "Você é o cara do vídeo?" E ele respondia com orgulho: "Sou, e eu filmaria de novo." Damião passou 3 meses em treinamento psicológico e curso sobre direitos humanos. Voltou diferente, mais humano, menos robô. Ele pediu para ser transferido para outra agência porque não conseguia olhar para o lugar onde tinha errado sem sentir vergonha. Pedido foi aceito. Cristiano continuou como gerente, mas agora com autonomia para resolver reclamação, sem precisar pedir autorização para fechar indicador. E pela primeira vez em 15 anos, ele ia trabalhar sem úlcera doendo. Felipe entrou no programa de proteção a testemunhas por 2 meses. Depois, saiu. Hoje trabalha como consultor de ética corporativa. Sempre começa palestras dizendo: "Eu fui cúmplice e quase paguei caro por isso. Mas escolhi contar a verdade." Laura Mendes ganhou outro prêmio, mas o que ela mais valoriza não está na estante. Está no arquivo do celular. A foto de Felipe entrando na corregedoria, vivo, protegido, decidido a fazer a coisa certa. E o presidente? Ele voltou àquela agência, não avisou ninguém, não levou segurança, não fez alarde, só entrou de novo como cliente qualquer. Pegou senha, esperou ser chamado. E quando chegou a vez dele, a atendente perguntou: "Como posso ajudar?" Ele sorriu. Só queria saber se as coisas melhoraram. A atendente franziu a testa sem reconhecê-lo. "Melhoraram sim, senhor. Muito. A gente tem novo sistema de reclamação, treinamento novo e, sinceramente, eu gosto de trabalhar aqui agora. Antes não gostava." O presidente assentiu. "Que bom. É isso que eu queria ouvir." E saiu. Porque às vezes, consertar o sistema não é sobre punir todo mundo. É sobre lembrar que do outro lado do indicador tem gente. Gente que chora. Gente que se cansa. Gente que só quer ser tratada com respeito. E quando você esquece disso, quando acha que pode controlar, manipular, esconder, o sistema te lembra do jeito mais duro possível: "Olha, se você chegou até aqui, até o final dessa história, eu preciso te falar uma coisa. Você acabou de assistir quase 1 hora de conteúdo. 1 hora da sua vida que você escolheu passar aqui, comigo, ouvindo essa história real. E se você fez isso, mas ainda não se inscreveu no canal, cara, eu não sei o que você está esperando. Pensa comigo, se você gostou dessa história, imagina as outras que eu tenho aqui? Eu trago histórias reais, investigadas, toda semana, histórias de justiça, de vingança, de reviravolta, de gente comum que enfrentou o sistema e venceu. Então, eu vou te pedir uma coisa, e eu vou pedir com força. Clica no botão de inscrever agora. Não deixa para depois. Agora, ativa o sininho. Porque se você não ativar, você vai perder a próxima história. E eu te garanto, a próxima é ainda melhor que essa. E deixa o like. Por favor, esse like não custa nada para você, mas faz toda a diferença para o canal crescer e eu conseguir trazer mais conteúdo desse nível. E comenta aí embaixo. O que você achou dessa história? Você acha que o presidente fez certo? Você faria diferente? Você já passou por algo parecido? Eu leio todos os comentários e respondo quando consigo. Então não esquece. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e comenta. E se você tiver um amigo, um parente, alguém que precisa ouvir essa história, compartilha com essa pessoa. Porque histórias assim precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, precisam viralizar. O próximo vídeo já está aparecendo na sua tela. Clica nele, vale muito a pena. Obrigado por ter ficado até aqui, de coração. E até a próxima história.